Seja muito bem-vindo, alegria para nós tê-lo aqui e poder ouvir a voz do Senhor a partir da pregação. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela vida do Teu Filho e te agradecemos, porque o Senhor falou ao seu coração aquilo que Tu queres falar ao nosso nessa hora. Que Ele seja apenas instrumento nas Tuas mãos, que Ele seja fiel expositor daquilo que o Senhor colocou em seu coração, e o Teu nome seja visto, glorificado nessa noite. Que vidas sejam impactadas pelas verdades do Evangelho, vidas sejam libertas, redimidas, fortalecidas, sejam renovadas em sua esperança, mas especialmente nós te pedimos, vidas nessa noite possam entregar-se ao Senhor, possam crer em Cristo como Senhor e Salvador e receberem assim libertação da condenação eterna. Usa o Teu Filho, que o Senhor cresça, apareça, seja visto, que Teu Filho seja escondido atrás da cruz de Cristo e da dependência do Espírito Santo. Faz assim, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma boa noite. Graça e paz em Cristo Jesus. Eu tenho a alegria de, mais uma vez, estar aqui com vocês. Sou grato ao reverendo Weber, ao conselho desta igreja, por conceder essa grande oportunidade de ministrarmos a palavra do Senhor nessa noite. Me alegro em rever aqui alguns irmãos, ver presbíteros, os irmãos da diaconia que tive mais contato quando era pastor em uma congregação em Samambaia e trabalhávamos em uma parceria juntamente com a igreja de Brasília. Alegro-me também e tenho a honra de ver aqui Jailson, reverendo Jailson, pastor também desta igreja, meu contemporâneo no Seminário Presbiteriano de Brasília e colega de ministério. É uma grande alegria poder vê-lo também aqui, querido, e a todos os irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, juntamente comigo, na epístola que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo de número 3. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versos de número 6 até o verso de número 9. Assim nos diz a palavra do Senhor, ouçam atentamente. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Oremos. Amado Pai, nós te bendizemos nesta noite, louvamos e engrandecemos o teu santo e bom nome, porque aqui o Senhor nos congrega nessa noite, porque o Senhor nos traz aqui para ouvirmos as tuas santas palavras, lermos a tua santa escritura, por ela sermos edificados, como diz a tua palavra, por ela sermos admoestados e instruídos, animados e encorajados a prosseguirmos, ó Deus, na caminhada, na jornada cristã, nesses passos que o Senhor nos coloca, nesse caminho que o Senhor nos dá, esse bom caminho, que é seguir avante, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fala conosco nesta noite, motiva-nos, anima-nos pela Tua palavra, que é viva e eficaz para nos dar tamanha instrução. Assim louvo ao Senhor e o Teu santo nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Igreja de Corinto não foi uma igreja fácil do apóstolo Paulo pastorear. Fundada por volta do ano 55, na sua terceira viagem missionária, foi uma das igrejas que Paulo chorou bastante por ela, gemeu extremamente por aquela igreja, pelas dificuldades que ela estava passando. Um dos problemas característicos daquela igreja, que nós vamos ver aqui nesse capítulo de número 3,
nós identificamos aqui alguns problemas. Um deles é um problema antigo, que é a predileção por ministros, a predileção por líderes. É uma igreja onde havia pessoas que estavam mais ligadas a um tipo ou outro de pastor e frequentavam a igreja, trabalhavam na igreja, não por causa de Cristo, mas por uma predileção a um determinado pastor ou outro. Isso acontece também nos nossos dias. Pessoas que têm predileção por ministro X, ministro Y, e vão à igreja porque ministro X e Y vai estar lá. E, geralmente, o que nós vamos dizer é que essas pessoas não são crentes do corpo, são, na verdade, crentes de pastores. E elas frequentam, estão lá, porque determinados pastores lá estão. E esse é um problema que Paulo identifica, e ele, lá no versículo de número 4, ele exorta a igreja, quando ele diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, Paulo adverte a igreja com relação a essa predileção que alguns irmãos ali têm. Então, Paulo vai identificar nesse versículo a imaturidade daquela igreja, a criancice dela, a carnalidade em que aquela igreja está vivendo, né? Este comportamento pode ser diagnosticado por dois sintomas interessantes aqui. O primeiro deles é que eles são profundamente rasos na espiritualidade deles. Não tem raiz fundamentada e sólida para entender que são homens que estão ali operando, que estão ali pregando o Evangelho. O segundo problema que ele vai observar aqui, vai nos mostrar, é que eles viviam em uma desarmonia com as Escrituras. Bem, isso aqui é só um pano de fundo, não é sobre isso que eu quero falar, sobre problemas dentro de igreja e nem liderança. Eu quero que você foque juntamente comigo naquilo que Paulo vai trabalhar quando ele traz respostas com relação a alguns problemas que a igreja tem, e ele trabalha a questão da evangelização, e ele nos mostra isso de forma muito clara. Interessante que, nesse contexto que Paulo vai dizer, quem sou eu, Paulo, e quem é Apolo? Se nós olhássemos, então, para a escritura grega, a ideia não é quem, mas o que é. O que é Paulo, o que é Apolo. Esses homens são apenas colaboradores. Então, é neste pano de fundo que Paulo vai trazer, e vai aqui, a partir do verso de número 6, ele vai nos mostrar esses pés apostólicos da igreja que estão caminhando e devem caminhar para a evangelização, para que vidas possam ser salvas, para que homens e mulheres possam conhecer a graça salvadora de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite: plantar e regar a lavoura de Deus. Paulo usa, assim como Jesus Cristo, a figura agrícola. Muito interessante, porque ele vai dizer acerca de semeadura, plantação, regar e crescimento. Então, Paulo faz assim como o mestre Jesus. Ele mostra que o trabalho de plantação de igrejas, de evangelizar, de fundar novas igrejas, é um trabalho extremamente árduo. E ele vai nos mostrar aqui, queridos, 4 lições primorosas nesses versos, do verso de número 6 até o verso de número 9. Plantar e regar a lavoura de Deus. Primeira coisa que nós vamos identificar aqui, que Paulo nos mostra, é que a igreja é a lavoura do Senhor. O coração humano é o terreno onde a semente, a palavra de Deus, ela tem que ser ministrada. Olhamos também a igreja, o mundo, como o terreno fértil, onde aqueles que são chamados e vocacionados por Deus a ministrar o Evangelho da salvação. O próprio Cristo, ele nos mostra isso quando olhamos, então, para Mateus, capítulo de número 13, verso 18 a 23, ele vai falar acerca da parábola do semeador, onde ele vai nos mostrar como é o trabalho daquele que evangeliza, como devem ser os passos tomados pela igreja na evangelização. Ao olhar para os campos, o mundo, olhar para a igreja como sendo a lavoura do Senhor, onde a palavra de Deus tem que atingir o coração, onde a semente ela deve ser lançada. E Paulo nos mostra isso claramente. Ele vai dizer no verso 6, eu planto,
Eu fiz o trabalho de plantação, veio um outro homem chamado Apolo, e ele fez o segundo serviço, regou este solo. Ele também foi um colaborador nesta missão de anunciar o Evangelho, nesta missão de cativar corações, nesta missão de anunciar as boas novas de Cristo Jesus, nesta missão de anunciar que Cristo Jesus veio ao mundo morrer por nós, pecadores, e entregar a sua vida por nós. Cerca de um mês, eu estava viajando com a mocidade. Na verdade, eu estava reunido com 4 federações do sínodo ao qual eu faço parte, o sínodo de Itaguatinga. Há 11 anos, nós fazemos um trabalho chamado PMF, Projeto Missionário de Férias. Há 11 anos, nós vamos de cidade em cidade, pregando e anunciando as boas novas de salvação. Nessa última edição, nós fomos para Bonfinópolis de Minas. Não sei se alguém aqui é mineiro e é dessa região. Nós passamos por aquela cidade. Nós não tínhamos ideia o que nós enfrentaríamos. Nós não sabíamos o que estava por vir. Nós saímos, 117 jovens. Eu, como secretário presbiterial, fiquei por conta de todos aqueles jovens. E, junto com uma equipe, que nós levamos um ano trabalhando, elaborando os passos que nós vamos dar para evangelizar almas e entrar em casas. O nosso objetivo, sempre nós saímos em mente, é evangelizar 100% das pessoas. E já há 3 edições que nós temos tido êxito, pela graça de Deus, de entrar em 100% das casas. Nós mapeamos toda a cidade e nós adentramos nos lares, pregando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a fim de que as pessoas possam ser libertas e salvas. Essa é a missão da igreja. Isso é plantar e regar a lavoura do Senhor. Muitas vezes você não conhece o campo, mas você sabe que eles estão lá. Você não sabe quem são as pessoas, mas o Senhor conhece o seu rebanho, conhece a sua lavoura, e Ele envia os seus para que eles possam ser, então, germinados quando lançamos a palavra de salvação. Porque este é o resultado quando nós evangelizamos. O resultado é a soma de corações que são enxertados com a palavra de Deus. Eles vão, no futuro, frutificar. E é a mensagem do Evangelho neste povo que está sedento para ouvir. É esta mensagem que deve cativar os corações. Em um dos cultos que nós lá estávamos, nós não esperávamos uma quantidade de pessoas tão sedentas, numa localidade tão difícil de acesso do Evangelho, porque há uma predominância muito forte do catolicismo, e principalmente no estado de Minas Gerais, e as pessoas nos receberam tão bem, sedentas de ouvir o Evangelho. Mas aí você me pergunta, pastor, que Evangelho? O que é que vocês foram anunciar? O que nós devemos fazer? Quais são os passos, os caminhos, e que esses pés apostólicos da igreja, eles devem trilhar? E a mensagem, queridos, amados irmãos, é esta. Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 16 em diante, vai nos dizer assim, Paulo escrevendo, às igrejas da Galácia, ele vai dizer, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Esta é a mensagem que a igreja deve estar imbuída. A mensagem do Evangelho e levar a lavoura do Senhor, para que esta lavoura possa ser edificada por este Deus. Como eu disse, nós não sabíamos o que iríamos encontrar.
Em um determinado culto, 167 pessoas estavam lá, prontas a ouvir a mensagem do Evangelho. Este é o mundo que Paulo reconhece. Esta é a lavoura que está diante dele. Por isso ele usa esta figura de linguagem, por isso ele usa a questão agrícola. Porque o mundo é o campo, queridos, para nós evangelizarmos. O mundo é o campo onde nós devemos dizer, olha, se você quer ser salvo, se você quer ser justificado diante de Deus, creia em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Creia que Ele morreu pelos seus pecados. Creia que Ele foi à cruz por você, por mim, para tirar a condenação, a ira de Deus de sobre você. Creia, arrependa-se. E assim nós fizemos. E assim tem que ser a motivação da igreja, queridos irmãos. Porque a igreja é a lavoura do Senhor. E quando a igreja assim faz, os grandes são os resultados. Vidas sendo transformadas, vidas sendo salvas. E Paulo vai dizer, olha, um trabalho eu me incumbi de plantar, de anunciar, de semear. Outro incumbiu-se de regar. E a segunda coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto, queridos irmãos, é que a lavoura de Deus nasce por meio do trabalho árduo daqueles que plantam e regam. Por isso Paulo vai dizer, eu plantei e outro regou. Sim, é um trabalho árduo. Não é um trabalho fácil. Anunciar as boas novas de Cristo nem sempre é fácil. Você vai encontrar dificuldades. Você vai encontrar empecilhos, você vai encontrar corações empedernidos, você vai encontrar corações que a mensagem, você lança a mensagem do Evangelho e eles recusam aquela mensagem. Mas é um trabalho extremamente glorioso, satisfatório, quando você vê vidas se rendendo a Cristo. Portanto, a lavoura de Deus, ela nasce por meio de um trabalho extremamente árduo. E assim foi também com a Igreja Presbiteriana de Brasília. No ano de 1966, e mais assertivamente no ano de 67, quando esta igreja toma forma com 37 pessoas. Porque ouviram a mensagem. Foi lançado no coração deles a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Mas nunca é fácil. Nunca é como nós esperamos. As expectativas, elas são grandes quando nós saímos para anunciar o Evangelho. Nesses 11 anos de trabalho de PMF, Projeto Missionário de Férias, quantas expectativas nós nutrimos? E quando nós chegamos lá, os desafios estão postos. E nós observamos as dificuldades. Mas louvado seja Deus, porque é Ele quem nos conduz de vitória em vitória. É Ele quem nos garante a certeza de vitória na evangelização. Portas se fecham, portas se abrem, mas o povo não se cala. E assim tem que ser a igreja do Senhor. Saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve nesta noite, talvez você pense, mas eu não tenho a capacidade, eu não tenho a destreza. Não se preocupe com isso, porque aquele que chama, capacita, aquele que chama, envia os seus, para que eles possam anunciar o Evangelho. O que basta é nós anunciarmos, abrirmos os nossos lábios. Eu lido com esses jovens, então, e nós nos deparamos com jovens que estão ávidos a querer evangelizar, mas não sabem como evangelizar. E eu digo para eles, vocês têm a palavra de Deus apegada ao coração? Eles dizem sim. Então, prega, anuncia. Fala das boas novas. Fala daquilo que Cristo fez por você. Fala daquilo que Cristo realizou na sua vida e como Ele te transformou. Fala daquilo de como Deus te levou à consciência de que você é um pecador e você necessitou arrepender-se e confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Faz essas coisas. Queridos irmãos, a segunda igreja presbiteriana de Recanto das Emas é fruto desse penoso trabalho. Quando o nosso irmão presbítero Paulo Pinho e Dona Rosa, no afã de pregar o Evangelho, foram até Recanto das Emas. E na casa de Dona Elza, se não me engano, a historicidade daquela igreja, eles começaram a anunciar e pregar. Até que, passado alguns anos, o reverendo Giovanni esteve lá anunciando o Evangelho por longa data. É anunciar, é ter a ousadia, é saber que a lavoura de Deus aí está.
esperando aqueles que têm a ousadia, esperando aqueles que têm o ímpeto no coração de anunciar a mensagem que, de fato, transforma, liberta e salva homens e mulheres. Nunca é fácil. Sim, trata-se também de um trabalho coletivo, onde uns precisam dos outros, onde a diversidade de ministérios da igreja tem que agir para que a mensagem do Evangelho possa alcançar os corações. Por que eu digo a diversidade de ministérios? Quando nós, então, saímos para evangelizar, como nós temos feito no PMF, pessoas de ministérios, e não digo até outros ministérios, como pessoas da Assembleia de Deus já conhecem o projeto e participam conosco. Pessoas da Batista participam também conosco. Mas um grande contingente de presbiterianos, jovens presbiterianos, vão para lá. E quando eu digo uma diversidade de ministérios, é porque não só tem aqueles que pregam, não tem só aqueles que louvam, mas pessoas que sabem levar o Evangelho de formas diversas. E eles assim agem. Por isso, o trabalho ele é árduo, mas ele é um trabalho que age em coletividade. Por isso, os dons eles devem ser exercidos na igreja. Os dons eles devem ser utilizados não só para a edificação do povo, mas também para a anunciação das boas novas de Cristo Jesus. E a minha pergunta para você é: o que você está esperando para anunciar? Talvez você não tenha passado por um seminário como eu e os pastores que aqui estão. Talvez você não tenha feito o IBEL, como algumas pessoas fazem. Mas se você tem a palavra de Deus apegada ao coração, você também como eu disse, você é também um dos pés apostólicos da igreja, que estão aí caminhando, evangelizando e anunciando. Então não tema, então não tenha vergonha, então não se sinta menor do que outras pessoas. Trabalhe em coletividade. Tome as mãos de outras pessoas e diga: vamos comigo, vamos anunciar o Evangelho. E assim nós temos feito. Esse deve ser o caminhar da igreja. Essa deve ser a atitude da igreja. E assim foi feito anos atrás, na segunda igreja presbiteriana de Recanto das Emas. O presbítero Paulo Pinho e sua esposa, Dona Rosa, tomaram a iniciativa e foram. Foram por vocês. E logo mais tarde foram outros, e mais outros, até que um povo ali se fez chamar pelo nome de Jesus Cristo, que o louva e que o engrandece. Não é fácil o trabalho, como não tem sido ao longo desses anos, mas a mensagem do Evangelho tem sido anunciada a vidas ali, para que também possam crer. A lavoura de Deus, em terceiro lugar, cresce por causa do próprio Deus. Ele é quem dá o crescimento. E é justamente isso que Paulo vai nos mostrar na sua carta, quando ele escreve aos Coríntios. Ele vai dizer, no verso, então, de número 6, mas eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Todo o crescimento satisfatório de uma igreja, queridos, todo esse crescimento satisfatório do povo de Deus, parte do próprio Deus. O homem trabalha, mas somente Deus pode dar vida e crescimento espiritual satisfatório ao povo dele. Por mais que você se empenhe, por mais que você faça coisas que aos olhos das pessoas são tremendas ou grandiosas, Deus é quem dá o verdadeiro crescimento para o povo dele. E para que haja esse crescimento, precisamos trabalhar, como eu já disse. O trabalho é árduo, é Ele quem faz todas essas coisas. Nada podemos fazer sem Deus, nada podemos fazer além dEle, porque é Ele quem determina e dita as regras do jogo no crescimento do seu povo. O presbítero Paulo Pinho, sua esposa, Dona Rosa, saem em direção ao Recanto das Emas e anunciam o Evangelho. Começam com um lar. E sabe qual é o resultado disso? Vocês querem ver? Segunda Igreja Presbiteriana de Recanto das Emas, coloquem-se de pé todos aqueles que vieram. Coloquem-se de pé os que vieram da segunda igreja. Essa é uma parcela do povo de Deus, da anunciação do Evangelho. É isso, queridos. Podem se assentar. Obrigado, queridos. É isso que é anunciar o Evangelho.
É essa motivação que temos que ter no coração, de falar as boas novas, de dizer que o homem não pode ser salvo pelos seus próprios atos, mas ele é salvo e ele é justificado pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Essa tem que ser a motivação do nosso coração, mas termos a plena certeza que é Deus quem dá o crescimento, na hora certa, no momento certo. Vocês veem aqui uma parcela da igreja, daqueles que hoje puderam vir. Louvado seja Deus por isso. Mas há tantos outros que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Quando eu saí de férias no mês de julho, nós tínhamos que fechar a agenda da igreja, a agenda de trabalho para o segundo semestre. Uma das coisas que eu pedi às sociedades internas foi que eles olhassem com carinho a questão de evangelizarmos. Termos programações onde nós saiamos das quatro paredes e nós possamos ir às ruas, de lar em lar, anunciar as boas novas de salvação. Esse é o dever da igreja. O dever da igreja não é só estar aqui reunido. Isso aqui é muito bom. É aqui que nós somos edificados, onde nós ouvimos a palavra de Deus. Somos motivados. Mas o melhor de tudo isso é sairmos e anunciarmos o Evangelho. É fazer com que pessoas pecadoras, tal qual nós fomos e somos, mas agora redimidos e transformados pelo poder de Deus, que elas também venham ser transformadas. Essa tem que ser a nossa motivação. O ímpeto em nosso coração de anunciar o Evangelho, de não temermos, de termos a ousadia de enfrentarmos esse mundo maléfico com ideias e filosofias totalmente contrárias à vontade do Senhor e anunciar a boa nova de salvação. Mas sempre contando com o auxílio sempre terno do nosso Deus, porque é Ele quem dá o crescimento verdadeiro. É Ele quem, de fato, vai transformar e dar-nos uma verdadeira espiritualidade para que cresçamos para a glória do nosso Deus. Para que venhamos ser edificados para a glória dEle mesmo. Em quarto lugar, todo aquele que trabalha na lavoura de Deus será recompensado. Deus é quem recebe a glória toda desse trabalho que nós desenvolvemos, por meio de Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, e por meio da igreja, que está atuante, evangelizando, trabalhando na missão e falando das boas novas de salvação. Cada trabalhador será, sim, recompensado, e é isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer no versículo de número 9, ele vai dizer assim, porque de Deus somos cooperadores. Né? O verso de número 8 também ele vai dizer, mais precisamente o verso 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Deus é quem recompensa o seu povo. Deus é quem faz o seu povo progredir, Deus é quem faz o seu povo enriquecer com bênçãos espirituais. É Ele quem faz tais coisas. Mas quando esse povo se dispõe a fazer a missão, quando esse povo tem o desejo firme no coração de anunciar o Evangelho. É Deus quem faz isso. Essa recompensa vem do Senhor. Então, quando você abre sua Bíblia, em Mateus capítulo de número 25, verso 14, ao verso de número 23, você vai ver ali a parábola dos talentos, onde o senhor de terras, ele sai, ele viaja, ele dá 5 talentos a um dos seus empregados, 3 a outro, e 1 talento a um dos seus empregados. O texto vai nos dizer que aquele que recebe 5, ele sai correndo, ávido, por querer multiplicar. Então, ele volta com 10. O que tem 3 também faz a mesma coisa, multiplica. E volta com 6. Mas há um que não trabalha, que temendo o seu senhor, ele fica acomodado. E ele não produz nada. Mas, abra sua Bíblia lá comigo, Mateus capítulo de número 25, e você vai ver comigo lá no verso de número 23, que a palavra de Deus vai nos dizer. Mateus capítulo de número 25, verso de número 23. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A recompensa é de Deus, queridos.
Há muitos que trabalham esperando a recompensa dos homens. Não faça isso. Eu digo para você, não faça isso. Você vai se frustrar. No meio do caminho, você vai se frustrar. Há aquelas pessoas que esperam a glória dos homens. Não faça isso. Espere o reconhecimento daquele que te chamou e te regimentou para esse trabalho. É Ele quem, de fato, nos dá o verdadeiro galardão e que conforta o nosso coração. Há anos atrás, vocês aqui trabalharam para que a igreja de Recanto das Emas fosse implantada. Eis o resultado do trabalho de vocês. Vidas salvas e sendo salvas para a glória do nosso Deus. Então, a recompensa vem do Senhor, o galardão vem do Senhor. Para Paulo, ele e Apolo são apenas meros cooperadores de Deus. Eles cooperam com Deus e Deus coopera com eles. Não quero aqui dizer que os homens são iguais a Deus. Não. Pelo contrário. Mas é Deus que os fortalece, que dá bom êxito no trabalho de cada um deles. Não é o homem que faz essas coisas. Como eu já disse, é o homem que depende totalmente e exclusivamente de Deus para que todas as coisas possam ser realizadas. Nós somos mais uma filha de vocês. Quantas outras foram plantadas? E quantas mais serão plantadas por vocês? O tempo dirá, à medida que vocês entenderem se plantar e regar a lavoura do Senhor. Mas nós somos chamados a trabalhar. Nós somos impelidos. Nós somos motivados. Nós somos inquiridos e arguidos pelo nosso Deus para que arregacemos as mangas e trabalhemos na seara do nosso Senhor. Anunciemos o Evangelho, não nos calemos, não olhemos para as nossas debilidades como Moisés fez. Senhor, eu não sei falar. Ah, Moisés, que isso? Vá, prega, fala ao povo de Israel, leva teu irmão contigo, ele será o teu porta-voz. Então nós não podemos nos esconder nas nossas fraquezas ou nas nossas debilidades. Nós precisamos sim ter a coragem, o desejo firme e forte no nosso coração, de que vidas possam ser salvas através e por meio de nós, anunciando a Cristo Jesus, que também nos salvou, e Ele também há de salvar a muitos por meio de nós. É isso que nós precisamos. É essa coragem e esse desejo firme e forte no nosso coração. Então, o trabalho da Igreja Presbiteriana de Brasília não para aqui. Ele tem dado continuidade também com o nosso trabalho lá. A congregação, que hoje é pastoreada pelo reverendo Cadu, Carlos Eduardo, é também fruto de um trabalho que começou na segunda Igreja Presbiteriana de Recanto das Emas. O presbítero Clever, sua esposa e outros irmãos, não quero ficar anunciando nomes aqui, foram eles que empreenderam esse trabalho. Hoje há uma congregação lá, fruto daquilo que nós recebemos de vocês, a ministração do Evangelho, e estamos dando continuidade. E é assim que tem que ser feito, queridos. O trabalho não para. A obra tem que ser feita. Plantar e regar a lavoura do Senhor, essa é a comissão do povo de Deus. Ir por todo o mundo, ir pelos campos e anunciar o Evangelho, tendo a certeza desses princípios aqui, desses ensinamentos que Paulo nos traz, que são extremamente primorosos, que a igreja é do Senhor, a lavoura é do Senhor. A lavoura de Deus, ela nasce por meio de um trabalho árduo daqueles que plantam e regam. Que a lavoura cresce por causa do próprio Deus. É dele, é ele quem dá o crescimento. Nós somos cooperadores, trabalhadores desse reino. E que todos aqueles que trabalham na lavoura de Deus serão recompensados. Que você tenha a motivação certa de servir a Deus. Que você tenha no seu coração o firme desejo de plantar novas igrejas. O firme desejo de fazer com que pessoas conheçam a Cristo tal qual você hoje conhece. Que você tenha um firme desejo de que pessoas venham ser transformadas, assim como você, que era pecador e também foi transformado, e venham participar do Reino Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Deus os abençoe muito.
nós somos imensamente gratos pela obra que foi realizada naquela localidade, por vocês. Deus assim os abençoe.